Salve, salve, gente amiga da bola! Estamos chegando aí com mais um programa 7-1 e vamos que vamos, porque a Série B tá pegando fogo! Enquanto Chapecoense e América Mineiro estão fazendo bonito aí, já estão com passaporte quase garantido aí, carimbadaços para jogar a Série A em 2021. A gente tem aí a dupla de Campinas, que também vem chegando e depois dos resultados da última rodada aí, chegou e querendo chegar, contrariando as previsões do Luiz Fernando. Não foi isso, Fernando? Não. Eu fui o único que falei que se o Guarani ganhasse o jogo da semana passada, ele entrava diretamente na briga com Juventude, porque ele ficaria dois pontos atrás da Juventude e aí o pau ia comer. Foi isso que eu falei. Pode olhar no... Direto, né? Aí é confronto direto. Aí assim, só que Ponte e Juventude. Quarta tem jogo. Epa, embolou tudo. Vai ter o jogo. Deu enrolado aqui. Que Ponte, pô. A gente não sabe o resultado, não pode falar, ué. Enfim. Então, vamos que vamos. Agora, tem também o Bugre, que tá aí, ó. Vocês travaram, Gustavo? Opa! Eu não travei, eu tô te ouvindo, tô vendo, te vendo, ó. Os três aí, ó. Olha lá. O Léo que tá fingindo de travado, mas não travou, não. Não, Vocês estão ficando loucos. Já travaram aí? O Luiz já começou o programa mal, aí já deve estar em ritmo de Réveillon, aí de Ano Novo, Mas sem aglomeração, Em ritmo de festa. Pô, daqui a pouco, ó, estourar o espumante aqui para desejar o feliz 2021 para os nossos amigos, para quem nos acompanha. Mas esse é o que a Red Bull mandou pro Léo? Não, que Red Bull? Red Bull não manda nada. Tá louco, vocês param aí. Eu só sei o seguinte, vamos lá, vamos focar aqui, que é o seguinte. O Juventude pega a Ponte. Quer dizer, a Ponte vai pegar o Juventude em Caxias do Sul. Juventude na 4ª colocação e a Ponte Preta na 7ª. E tem um outro choque de monstros aí, se a gente pode falar dessa maneira, que é Guarani e América Mineiro. América Mineiro vice segundo colocado aqui, atualmente, né? E o Guarani na 6ª posição, almejando o acesso também. E aí, Gustavo, não tem jeito. Você que é o mitidinho a entender de tudo aí, pergunta... cara. Pergunta... Entendo um pouquinho aí de Série B, porque já fui cornetado, com razão, e vou aprender mesmo. Série B é legal pra caramba. Até porque quem não viu aí o vídeo que a gente falou do Cruzeiro, aliás, a gente vai botar aí também nesse vídeo aqui. O Gustavo vai inventar algum lugar para botar o link desse vídeo do Cruzeiro, para vocês conferirem as cornetadas que o Gustavo tomou aí da rapaziada que é fã do Cruzeiro, torcedor do Cruzeiro, mas enfim. O que acontece é o seguinte, Gustavo, na sua opinião, você vai continuar lá em cima do muro, vai dizer que sim ou que... Ponte e Guarani sobem ou não? Cara, eu acho que seria muito legal se subissem, mas vai ser difícil os dois subirem juntos, viu? Por quê, na sua opinião? Porque, olha, primeiro assim que Chapecoense e América acho que já estão muito bem encaminhados. O Cuiabá, ele passou a maior parte do campeonato nesse G4. Mesmo estando equilibrado, 3 pontos acima aí do Guarani, enfim, ainda corre riscos de não classificar, mas eu acho que eles têm mantido uma regularidade muito interessante e pode sim classificar, e vai ser um participante inédito na Série A, que vai ser muito interessante Cuiabá. Agora, se a gente analisar aí as últimas 7, 8 rodadas, ele meio que perdeu rendimento. Mas sim, isso pode ser uma oscilação do torneio e ele pode voltar a figurar bem. Times. É normal essa oscilação. Foi num período de troca de técnico, quando eles perderam o técnico para o Fortaleza, aí chegou uma nova mentalidade, às vezes até dá aquele encaixe de novo, acontece.
mas eu acho que faz sentido a gente imaginar um Cuiabá na primeira divisão, sim. E aí, entre Guarani e Ponte Preta, eu acho que está muito equilibrado, mas eu vejo o Guarani um pouco à frente. Acompanhando críticas, né, análises de jogos e tal, eu vejo o Guarani performando um pouco melhor, jogando melhor do que a Ponte. Não que eu tenha acompanhado tantos jogos assim para poder falar, mas fui pesquisar, enfim, as críticas dos jogos, né? Então, assim, o Guarani performando um pouco melhor, não só em termos de tabela, que está um pontinho na frente só, mas dentro de campo jogando um pouco mais bonito do que Ponte Preta. E, curiosamente, né, aproveitando, né, já que eu sou santista também, cara, Ponte Preta e Guarani acabaram de dispensar 2 jogadores com história de Santos, né? A Guarani dispensou o alemão, atacante, e que, o alemão é um caso curioso, porque ele surgiu como uma grande promessa do futebol, ele brigou na época para sair do Santos, todo mundo achava que ia ser um Cavani, um baita de um craque, e não vingou assim. E já faz 3 anos, cara, desde setembro de 2017, que ele não faz um gol em jogos oficiais. Um centroavante que não faz gol, sabe? O cara com 31 anos já pode estar indo para um final de carreira aí, sabe? É difícil, vai começar a figurar. Ele sempre figurou em times de Série B, coisa assim, mas vai começar a figurar em times de Série C, D, porque 3 anos sem fazer um gol, um centroavante é difícil. Complicado, né? O atacante vive de gol, né? Exatamente. E a Ponte Preta acabou o contrato no dia 10 de dezembro com o zagueiro Kleber Reis. O Kleber Reis responsável, né, pelo transfer ban do Santos junto com o Hamburgo. E, enfim, ele não joga desde março, uma passagem para lá de apagada, na Ponte Preta, passou muito tempo machucado, enfim, ninguém fez contato para renovar, não teve qualquer intenção, ninguém está procurando ele agora para jogar, então, por hora, ele vai ficar treinando separadamente do elenco do Santos, junto com o zagueiro argentino Fabiano Nogueira. Eita ferro. Ô, Léo, responde para mim aqui agora. Gustavo já disse que fica difícil para os 2 subirem. E para você, o Guarani passa pelo América Mineiro, aproveitando aí que a atenção do América vai estar voltada para a Copa do Brasil, ou vai se classificar para a final, ou vai ser eliminado. O Guarani é favorito para esse confronto? Olha, as 2 próximas rodadas da Série B, né, vão ser fundamentais para a Ponte Preta e para o Guarani. Os confrontos, né, acabam que são confrontos diretos, né? Tanto o Guarani contra o América Mineiro como a Ponte Preta e o Juventude são adversários que, digamos assim, né, tirando o América, que já está praticamente classificado, mas a briga ali vai ficar mais acirrada, e o próprio confronto, o derby, né, de Campinas no início do próximo ano. Então, a combinação desses resultados é que vai realmente despontar quem vai ser favorito ou não, ou se vou ficar no meio da tabela como estão. Eu acredito que dentre os 2, o Guarani tenha um pouco mais de vantagem pelo que já mostrou no campeonato, né? A Ponte tomou algumas goleadas aí sofridas, tá apenas um ponto atrás, um ponto atrás, mas eu acredito mais na chance da Ponte Preta. Mas eu não acredito que CSA e Juventude vão deixar barato, não, né? Acho que, pelo que eles fizeram até aqui, fizeram melhor do que eles 2, né? Do que a dupla de Campinas. Mas, se tiver que apontar eu apontaria o Guarani. Assim, com chance, o próprio Sampaio Corrêa ali também corre por fora aí com uma oportunidade de acesso também. Na verdade, tem aquele miolo ali que a gente já falou. O Avaí, né? Quando falou do Cruzeiro, é aquela zona de, como diria o filósofo Vanderlei Luxemburgo, né? A zona da confusão.
mas não para rebaixamento, é porque está todo mundo brigando ali para poder conquistar a sua vaguinha, conquistar o seu acesso. E aí não tem jeito, eu vou chamar o Luiz, que o Luiz também entende tudo aí de Guarani, de Ponte Preta. Ô Luiz, vamos lá. Logo para começar o ano, e a gente ainda não sabe os resultados desses jogos aí, dessa rodada. Logo de cara, um Guarani e Ponte Preta para começar 2021. Vai ser o confronto para chorar ou para comemorar para uma das duas equipes? Esse vai ser para chorar. Vou explicar por quê, né? E quem que vai chorar, na sua opinião? Então, pera aí. Vamos com calma. Porque assim, se você parar para pensar, a Ponte Preta vai pegar o Juventude, o Guarani vai pegar o América. Os dois têm obrigação, teoricamente, de ganhar. E ganhando, ajuda o outro na sua busca pela classificação. Em seguida, na outra rodada, já tem o derby. Onde, nos últimos derbys, o Guarani tem tido um pouquinho de vantagem sobre a Ponte Preta. O que eu queria ressaltar é o seguinte, o Guarani passou grande parte do campeonato lá embaixo, lá nas últimas colocações, ali aquela coisa assim, quase na zona do rebaixamento, aí estava na zona do rebaixamento, e assim ia, né? E de repente teve um salto de qualidade muito grande nos últimos 10 jogos. A Ponte Preta, ao contrário, ela veio brigando na cabeça da tabela, entre os 4, e de repente ela veio para sétimo, caiu para 10º um pouco, ela veio oscilando de forma negativa. Então, por essa análise, eu enxergo o Guarani com uma vantagem muito grande para se classificar. Não que a Ponte não possa se classificar, mas a Ponte tem que pôr o pé no chão, porque ela perdeu dos últimos 5 jogos, ela perdeu 3, ganhou 2. Uhum. Ela fez 6 pontos só dos 5. Já o Guarani, ele perdeu 1, empatou 1 e ganhou 3. Quer dizer, fez 10 pontos de 15. Quer dizer, tá muito Tem uma regularidade melhor, né? Assim, nesse momento do campeonato, o Guarani vem crescendo. Isso que vai ser legal, porque ele vai chegar para incomodar o Juventude, CSA, de forma interessante. Se bem que o CSA tem o mesmo retrospecto nos últimos 5 jogos do Guarani, né? Mas vai ser divertido esse final de campeonato. Ô, Vitor, e aí não tem muito para onde correr também. Você, como bom torcedor alviverde aí, nessa Guarani hora, da capital? Torce pro Guarani ou não? Cara, se tivesse que escolher, se tivesse na minha mão entre um dos dois subir, eu gostaria muito de ver o Guarani na Série A, por tudo que passou nos últimos anos, aí, por aquele período terrível, onde cogitaram até a venda de estádio para não ter que fechar as portas, assim, por tudo isso que o Guarani passou, eu queria ver o Guarani de novo na Série A. E assim, eu concordo com o que o pessoal falou. Na minha opinião, também, eu acho que ainda está em disputa uma vaga para subir, porque assim, eu acho que sim, porque eu acho que o Juventude e o Cuiabá, eles estão bem, fizeram um bom campeonato. Eu acho muito difícil que os dois despenquem. Então, assim, pode ser que um caia, o outro passe, um fica... Mas eu acho que, assim, um dos dois classifica. Eu não acho que os dois vão ter uma queda para ficar de fora da Série A. Ô, Vitor, desculpa te atrapalhar, mas assim, no mesma data que vai ter o derby Guarani e Ponte Preta, tem Cuiabá e Juventude. Uhum. Quer dizer, é jogo diretaço, e dependendo do resultado do jogo anterior, os dois podem despencar mesmo. Então, mas assim, pensa num Juventude e Cuiabá. Qualquer um que ganha um jogo desse, que é um jogo de 6 pontos que chamam, já embala de novo. Então, assim, eu acho muito difícil que os dois saiam do G4. Então, é por isso que eu acho que, assim, o mais provável, na minha opinião, é que seja em disputa uma vaga, que pode ir até ali, talvez, o Sampaio Corrêa, que é uma diferença de 4 pontos hoje.
Mas entre os rivais de Campinas, eu também, se eu tivesse que apostar em um para conseguir chegar lá, eu também acho que o Guarani tem mais chance, até porque a Ponte Preta, que nem o Fernando falou, nos últimos 5 jogos perdeu 3. Tudo bem, teve aquela vitória contra o Cruzeiro, é um time grande, então, mas a gente não pode esquecer também que o Cruzeiro está na fase que está indo, né, aos trancos e barrancos à base da motivação, porque o time é muito fraco. A Ponte Preta já vem de bons anos no Campeonato Paulista, nesse ano chegou na semifinal, então também não é um time bobo, então eu acho que a Ponte Preta ganhar do Cruzeiro não é um negócio que, nossa, a Ponte Preta tá voando então, porque não é normal ganhar. Então eu acho que assim, os próximos jogos vão mostrar, mas se eu tivesse que apostar num dos dois para conseguir chegar lá, eu ainda acho que o Guarani tem mais chance. Bom, a gente está falando desses dois times, né? Independente do elenco, eu queria fazer uma provocação para vocês. Digamos assim, qual dos dois vocês entendem que tem chance de subir e permanecer? Não naquele time de subir e ioiô, né? Subir e cair. Qual dos dois tem melhor estrutura para subir e permanecer na Série A do ano que vem, do 2022? Olha, eu falaria o seguinte. Posso começar, Luiz? Desculpa. Pode. Não, tranquilo. Léo, eu acho que a gente fazer um exercício de futurologia muito grande. E aí eu vou embarcar no que o Vitor falou. Até uns anos, o Guarani vivia uma situação muito difícil. Muito difícil. Ameaça aí de vender o brinco de ouro, enfim. Teve abraço lá com o da torcida, enfim. Foi uma série de situações muito complicadas pelo lado lá o lado alviverde de Campinas. Então eu vejo o seguinte: permanecer na primeira divisão hoje é extremamente complicado quando você vem da Série B. Vide que você tem uma série de clubes que fazem esse movimento. Ó, sobe, cai. Por quê? Nível técnico é completamente diferente. Eu, se não me engano, já falei aqui em alguns programas atrás que a Série A do Campeonato Brasileiro ela está tão cruel para alguns clubes que eu acho que ela deveria ter menos clubes na primeira divisão. Deveria diminuir de 20 para 18. Porque, às vezes, você vê alguns clubes que são meros figurantes. Eles não conseguem desenvolver o mínimo um bom futebol para poder competir. E, às vezes, até na própria zona de rebaixamento, você vê um lastro de pontos entre aquele que ficou em 20º colocado para o 17º. Esse ano tem um pouquinho mais essa diferença está menor, eu acho que em função de tudo aí que aconteceu no campeonato, então não dá para a gente, não tem muito essa diferença. Mas se você pegar 2018, a participação do Paraná foi incrível. O ano passado, o próprio Avaí também, foram clubes que sofreram demais. Aí eu vejo o seguinte: para um clube que aos poucos tenta se reestruturar financeiramente, tecnicamente, é muito difícil você cravar a permanência de um ou de outro. Eu, sincero e honestamente, se eu tivesse de optar e opinar em algum desses dois clubes para subir e ficar, eu colocaria a Ponte. Por quê? Porque a Ponte já fez esse movimento alguns anos atrás. Ou seja, a Ponte chegou, subiu, ficou e, obviamente, 1 ou 2 anos depois acabou caindo. O Guarani eu acho muito difícil, mas nada é impossível. Nada. Então, eu acho o seguinte: pensar em permanência para uma dessas duas equipes é querer muito para o momento e para a situação técnica e financeira desses clubes, né? Fala, Luiz. Eu ia falar o seguinte, Renato, eu concordo com você, mas ao mesmo tempo eu tenho que fazer uma análise dos dois times do Campeonato Paulista desse ano, dos últimos anos. Então, assim, o Guarani esse ano, ele veio muito bem, ele fez um Campeonato Paulista muito bom.
ele acabou eliminado por... Pô, sabe aquele erro de cálculo que você acaba eliminado, que não era para ser? Se não me engano, foi contra o São Paulo, né? O último jogo foi 3-1, não foi isso? Mas ele tinha um jogo contra o Corinthians antes, que o Corinthians estava para ser eliminado, né? Se o Corinthians perde aquele jogo, ele já era eliminado. E o Guarani teve um tropeço nesse jogo e aí desandou a maionese. Mas o Guarani era muito favorito no jogo contra o Corinthians. O Vitor pode dizer, porque ele deve lembrar. Assim, o corintiano estava desesperado para poder se manter no campeonato. E o Guarani fez tudo errado para manter o Corinthians no campeonato. Ele perdeu e perdeu depois para o São Paulo, que não podia perder. Né? Se ele não perdesse para o São Paulo, era capaz de classificar. E o São Paulo, por sua graça, né? Ele era obrigado a ganhar do Guarani para poder se manter na classificação. Né? Então teve um jogo duríssimo. Mas o Guarani tem melhorado muito, a diretoria tem feito um trabalho sério, um trabalho muito correto, e assim como o Bragantino, que era uma decepção até há pouco tempo no Campeonato Paulista, no Campeonato Brasileiro da Série A, que a gente veio comentando sobre isso, o Guarani estava muito mal no Brasileiro, né? Como eu te falei, estava lá embaixo. De repente, parece que as coisas engrenaram de tal forma que ele se recuperou. Então, eu acredito que se o Guarani subir, ele vai ter que ter dinheiro para comprar novas peças, porque sem novas peças, ele realmente vai subir e cair direto, porque você precisa ter um elenco muito acima do que eles têm para poder fazer um campeonato brasileiro para se manter. Senão, não vai. Então, deixa eu só botar uma pitada aí, até vou chamar o Gustavo, porque eu e o Gustavo conversamos muito sobre isso no início do campeonato. Aliás, até mesmo antes do Campeonato Brasileiro começar. Você falou a questão do elenco. Ano passado, um dos clubes que conseguiram acesso e que teve uma injeção de dinheiro muito forte foi o Bragantino. Vocês lembram o início do Campeonato do Bragantino? Sim. Gustavo vai lembrar. Será que vai ter gente com grana, com capital para investir, seja no Guarani, seja na Ponte Preta, de tal forma que faça com que esses clubes permaneçam? É aí que está a minha questão. Eu não acredito. Eu acho um pouco diferente pelo seguinte: Guarani é de uma cidade maior, que é Campinas, muito maior, né? Tem muitas empresas, e eu acredito o seguinte: subindo um time da cidade, eles vão conseguir arrumar alguns patrocínios bons para injetar dinheiro. Isso é fácil de enxergar na cidade. Mas, depois de um ano de Covid aí, a gente nunca sabe como é que estão realmente as empresas para investir. E eles vão precisar de bastante dinheiro. Eles precisam de uns 5 ou 6 jogadores. Beleza. Léo, você ia falar alguma coisa? Não. Era isso mesmo, eu estava só concordando. A questão do investimento. Fala, Vitor, então. Não, o comentário que vocês fizeram agora me fez pensar que, assim, vocês imaginam um investimento do nível que foi feito no Bragantino em uma Ponte Preta ou no Guarani, com a rivalidade que tem, com a torcida que tem. Não se imagina se as empresas, como fizeram com o Bragantino, tivessem condição e vontade de fazer isso. É impossível, porque uma coisa é a Red Bull, independente de ser o Bragantino. Red Bull eles têm equipe de Fórmula 1, tem futebol em vários países, sabe? Compete, sabe? Manda um cara para a estratosfera para pular em queda livre. A Red Bull é maluca, sabe? Eles têm grana e faz investimento milionário.
A Red Bull é maluca. Essa foi a melhor frase. Não, mas os caras botaram o caminho de dinheiro, mais de 100 milhões de reais aí, mas não com o intuito assim, de já levar o time para ser campeão, de repente uma vaga de Libertadores. Eles compraram jogadores jovens, promessas, jogadores que vão se desenvolver ao longo do tempo. E não necessariamente para vender, porque eles não precisam de dinheiro, sabe? É outra cabeça. Então, assim... Quer ser visto, né? Lógico, é exposição de marca, é outro conceito de trabalho. Investimento a longo prazo. Investimento a longo prazo. Não, o Red Bull já teve time aqui em Sorocaba, já mudou de cidade 3, 4 vezes aqui no interior de São Paulo, sabe? Agora, Guarani e Ponte Preta, em termos de nome, de camisa, é muito mais forte do que Red Bull. Bragantino tem tradição, mas virou Red Bull, não tem nem mais o escudo que era o Bragantino, né? Enfim, continua sendo o time da cidade, mas Guarani e Ponte Preta tem tradição, Campinas é cidade grande, eles têm condições de aumentar os recursos subindo para a Série A, tem de conseguir novos patrocinadores e tal, mas mesmo assim não vai ser nada de muito, não vai ser um caminho de dinheiro, eles não vão contratar grandes jogadores, fazer uma grande reformulação, sabe? Vão fazer, eles têm que andar no tamanho da perna, tem que dar o passo do tamanho da perna, sabe? E é possível você montar times com jogadores não tão conhecidos, fortes. Isso já aconteceu na história. Vocês lembram do São Caetano? Sim. Alguém era conhecido antes daquela ascensão do São Caetano? E apareceu Claudecir, Ademar, Serginho, vários grandes jogadores. E por aí vai. Tem diversos outros exemplos de times que conseguiram ser competitivos, mas com jogadores muito bem selecionados. Jogadores que foram pensados para uma filosofia de jogo, para um esquema tático. Eu não quero esse jogador só porque ele é bom. Eu quero um jogador que seja capaz de entender o que o técnico está passando. Então, assim, se entrar com essa mentalidade de formar um time forte, barato, e muito bem assim, aproveitando os jogadores da base, porque os dois times têm tradição de formação de jogadores, inclusive, não sei como está hoje, mas tradição tem. E tem um exemplo acontecendo na vida real agora com o Santos. De 36 jogadores do profissional que já foram rodados no time do Santos nessa Série A, 21 são meninos da Vila, são da base. Então, sabe, conseguir fazer essa mescla aí de botar uma molecada para jogar, dar casca e montar um time forte, barato, é possível também. E aí eu respondo a pergunta do Léo, que dessa forma é possível o time permanecer numa Série A e de repente pegar uma Sul-Americana para 2022 e aí, sabe, mantendo uma filosofia de trabalho boa, pode até fazer uma boa Sul-Americana. Eu quero ver agora a turma da corneta vir dar umas cornetadas no Gustavo, porque o Gustavo agora defendeu, bonito aí, o time de Campinas. Foi vazamento. Rapaz, chegou a arrepiar agora, não tem jeito. Essa foi. Essa é. Como é a corneta, cara? A corneta o cara sempre deu tem, cara. Renatão, eu acho que ele ficou mordido com a cornetada que ele tomou no programa passado e agora veio que veio, né? Chupa a chamada de cruzeirense, cara. Sem freio mesmo. Sem freio. Então, já que é para falar Fala aí, Gustavo. Não, já que agora é para destrinchar conhecimento, eu queria aproveitar uma deixa, porque essa semana eu vi uma notícia muito interessante, muito bonita, e que vem de encontro com uma bandeira que frequentemente a gente defende aqui no canal 7x1, que é o reconhecimento, a valorização do negro no futebol, contra o preconceito, contra antirracista, enfim. O historiador José Moraes dos Santos Neto, ele está buscando o reconhecimento de Jorge Araújo Miguel do Carmo. Ele era chamado de Miguel do Carmo, como o primeiro jogador negro do futebol brasileiro. Ele foi um dos fundadores da Ponte Preta, jogou entre 1900 e 1904. Só que não existe nenhum registro oficial que esteja documentado da Ponte Preta até 1906, tá?
Então ele está fazendo um trabalho de pesquisa, está buscando apoio para poder desenvolver esse trabalho e conseguir fazer esse reconhecimento. Até porque, assim, mesmo no surgimento do futebol lá na Inglaterra, nos primórdios, existiam alguns negros jogando, mas também não tem nenhum registro do pioneiro, né? Era um futebol de elite, mesmo na Inglaterra naquele tempo. E, cara, a Ponte foi fundada em 11 de agosto de 1900, tá? Não tem qualquer registro até 1906, conforme eu falei. Ele está precisando de apoio. O Miguel, ele é de 1885, ou seja, nasceu 3 antes do final da escravidão aqui no Brasil, e ele estreou, ou seja, foi um dos fundadores da Ponte com 15 anos de idade. Né? Não era um futebol profissional, mas já foi, além de fundador, já foi jogar bola. Super legal. Então, é um dado interessantíssimo e que vale a pena a gente valorizar esse trabalho feito pelo historiador e, enfim, convidar quem está assistindo, de repente tem algum empresário, para patrocinar essa pesquisa, porque pode gerar um documento histórico, um livro histórico de pioneirismo do negro no futebol brasileiro, quem sabe no futebol mundial. Boa. Não, super interessante isso aí, bem legal. Estou falando que o Gustavo veio mordido hoje, rapaz. Faca nos dentes. Hoje ele veio salvando a gente aqui. Ó, eu só queria, antes de encerrar, galera, primeiro já desejar aqui um feliz 2021 para os nossos amigos seguidores, que todo mundo fique em paz aí, fique bem, fique seguro, que 2021 seja um ano completamente diferente desse que está se encerrando, ou seja, com menos problemas aí, com menos confusão. Então, ó, antes da gente encerrar, eu só queria fazer uma última pergunta para vocês, que não tem a ver com o Guarani de Ponte Preta, mas tem a ver com a Série B. Olha só, o Avaí, que era um dos postulantes aí a pleitear a vaga na Série A, pô, parece que perdeu o seu jogo, né? Tá 1-0 aqui pro CRB. Com isso, o CRB dá uma afundada ainda mais no Cruzeiro. E aí, a gente falou também de confrontos diretos aqui na Série B. Eu queria falar sobre 2 confrontos. Um, que a gente não tocou no assunto, é CSA e Sampaio Corrêa. 2 times do Nordeste. Que é nessa mesma rodada, 32ª rodada. E na 33ª rodada, obviamente que com o Cruzeiro nessa draga total, tem Sampaio, Corrêa e Cruzeiro em São Luís do Maranhão. Aí eu pergunto para vocês, dá ainda para o Sampaio almejar alguma coisa nesse Brasileirão ou tá complicado? Para a gente finalizar na lata. Vitor, você. Matematicamente dá, mas eu acho que não chega. Beleza. Léo? Missão muito difícil, vai depender de muita combinação de resultados, de sorte. Vai bater, vai morrer na praia. Luiz? Não vai conseguir. Infelizmente não vai conseguir. Por mais que a gente queira ter um time lá de cima, que nem o Sampaio Corrêa, mas eu acho que o campeonato dele foi muito irregular e aí não vai subir, não. Infelizmente. Beleza. Gustavo, você que veio hoje rasgando todo mundo. Fala aí. Preparado. Dá, cara. Tá 4 pontos atrás do Juventude. Né? 45 pontos para o Sampaio, 49 para o Juventude até o momento desta gravação, né? Isso. E dá, cara. Basta, depende muito mais deles, né? Vem de uma sequência de 4 derrotas e empate. Eu acho muito difícil. Eu acho improvável também, mas que dá, cara. Não vou cornetar o Sampaio, não. Acharia muito legal ter um time do Maranhão na Série A. Não, todo mundo gostaria, mas a realidade é complicada, né, Luiz? Agora a realidade, né? Dentro acabou o jogo agora o CSA. CRB ganhou do Avaí na ressacada mesmo, 1-0.
Ih, rapaz, o Léo se empolgou. O Léo se empolgou todo ali, virou de ponta cabeça aí. Então, galera, ó, caiu aqui. já que a missão do Sampaio é muito complicada, vamos focar aqui na participação de Ponte Preta e Guarani, vamos ver no que vai dar, vamos ver o que eles vão aprontar aí, e vamos esperar esse grande derby aí logo do dia 5 de janeiro para ver quem é que segue, quem tem mais garrafa para vender e quem é que consegue chegar mais próximo aí, postular uma vaga na Série A. Galera, estamos chegando ao final, esperando mais uma vez que você tenha um Réveillon muito legal aí em segurança. Feliz Ano Novo! Com a sua família. Feliz Ano Novo! Pô, comemore com moderação, porque é o que o momento pede. E a gente se vê novamente em 2021. Um abraço super forte para vocês. Tudo de bom, que 2021 seja um ano completamente diferente desse que termina. Pessoal, e viva o 7x1 em 2021!